Então, já respondendo à primeira pergunta, por onde começar? Por onde começar? Não adianta começar a estudar para um concurso deste nível sem ter uma clareza do seu objetivo final, que certamente você que está aqui hoje já tem, você quer ser juíza federal, você quer ser juiz federal, então você tem uma clareza do seu objetivo final, mas você deve ter também uma clareza do desafio, uma clareza do que você deve fazer para chegar até lá. E isso passa, portanto, por conhecer o desafio, conhecer o concurso da Magistratura Federal, um concurso que é estruturado em fases distintas, cuja primeira fase, o primeiro desafio é uma prova objetiva, dividida em 3 grupos, 35 questões, 30 questões. Vocês devem fazer, no mínimo, 30% de acertos em cada grupo e 60% global. Então, vocês devem se organizar para um estudo equilibrado. Isso é básico, isso é primordial. Então, equilíbrio na distribuição do estudo. Por quê? Porque a partir do conhecimento do desafio, vocês vão conseguir organizar a sua caminhada. E eu trago aqui mais uma figura para vocês. Coloca na tela, por favor. Vocês façam um diagnóstico inicial de como vocês estão e se organizem. Por quê? Porque além de ter uma meta de resultado, que certamente vocês já têm, qual é o resultado esperado? O cargo de juiz federal. Ser juiz federal, ser juíza federal. Então vocês têm a clareza da meta de resultado. Onde quero chegar? Qual é o topo da minha escada? É o cargo da Magistratura Federal. Porém, não adianta saber a sua meta de resultado se você não tiver metas de processo. Então, o que você vai fazer para chegar ao concurso da Magistratura Federal? Então, se o cargo de juiz federal é o topo da escada, vocês devem definir o que vocês farão para chegar ao topo. Vocês devem conhecer os degraus da escada. Vocês devem ter estratégias claras de estudo. E aí nós entramos, então, no por onde começar. Geralmente, nós não sabemos por onde começar, quais materiais utilizar e, às vezes, temos também um excesso de materiais, principalmente materiais, às vezes, a gente recebe por PDF, por e-mail, por grupo de WhatsApp, né? Diversos materiais que acabam se acumulando e que acabam gerando uma confusão mental. Em vez de nos ajudar, o excesso de materiais nos atrapalha. O professor Charles depois vai falar sobre isso. Então, nós temos que conhecer o desafio, ou seja, conhecer a prova, conhecer o concurso da Magistratura Federal e organizar esta nossa caminhada, esses degraus da escada, de modo a que lá adiante nós consigamos resgatar essa informação. Então, uma clareza na preparação resulta numa clareza no momento da prova, o que é fundamental. Então, vejam, não adianta vocês terem uma quantidade enorme de materiais, terem uma quantidade enorme de videoaulas para assistir. Hoje em dia, né, tem, nossa, vídeos até a morte, vídeos até a posse, milhões de videoaulas de curso que não lhe ajudarão. Às vezes aulas datadas, às vezes aulas superadas. Vocês têm que ter um número necessário de videoaulas para que lhes dê um suporte. Aulas atualizadas, claro, vocês terão o caderno de vocês. Livros objetivos, falaremos disso ainda nessa nossa aula de hoje, para que você consiga lá adiante resgatar essa informação. Então eu vou dar um exemplo bem objetivo da minha caminhada. Eu, quando comecei a estudar os editais e comecei a fazer os cursos, eu não tinha ainda uma clareza completa do edital. Então, às vezes, eu estudava lá Direito Civil, boa-fé objetiva, ne venire contra factum proprium e tal, aquelas coisas todas. Onde é que está isso no edital? Onde é que está? E, para mim, era necessário ter uma clareza de onde resgatar esse tipo de informação. Então, eu prefiro estudar com folhas de papel. Eu prefiro imprimir as aulas, ter as folhas de papel, anotar, grifar e, além disso, eu senti a necessidade de organizar esse meu material. Então eu comprei uma pasta, sabem aquelas pastas de plástico? Eu conheço as pastinhas do professor. Conhece, né? Eu conheço as pastinhas. Compartilhamos. Então, eu comprei as pastas de plástico, cada pasta era uma disciplina, então eu tinha uma pasta de direito penal, parte geral,
uma pasta de direito penal parte especial, uma pasta de constitucional, uma pasta de administrativo e assim por diante. Colei na frente da capa Projeto Federal, Magistratura Federal, com o brasão da República, para me empolgar. E cada plástico era um item do edital. Então eu tinha clareza de onde estavam os meus materiais. Por quê, pessoal? Porque mais importante do que vocês estudarem milhões de videoaulas, milhões de materiais, ler, sem controle, é vocês estudarem de uma forma organizada. Porque vocês precisarão, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, talvez 4, resgatar essas informações. Então vocês precisam ser aliados do cérebro de vocês. Permitir e facilitar que o cérebro de vocês resgate essas informações. Por quê, Fernando? Põe na tela, por favor, para o pessoal. Memória é a aquisição, a conservação e a evocação de informações. Quem diz isso é Ivan Izquierdo, no seu livro Questões sobre Memória. É um neurocientista brasileiro, faleceu há pouco, infelizmente, uma grande mente, uma grande cabeça. Então, memória é a aquisição, a conservação e a evocação de informações. Vocês devem estar organizados para lá adiante resgatar essas informações.